Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On hoje para retomar um pouquinho, para falar sobre relatividade, mas sobre os paradoxos da relatividade aqui com a professora Maria Fernanda. Meu nome é Pedro Altretro, sou professor aqui da UFBC e hoje vou citar o tão queridinho Einstein. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFBC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje nós temos o prazer de receber novamente a professora Maria Fernanda Araújo de Rezende, aqui no Ciencion. Ela é licenciada em matemática pelo IME, na USP, bacharelado em física topológica, estudando emaranhamento de partículas e generalizações de modelos de Kitaev pelo Instituto de Física da USP. É professora visitante aqui no Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFBC, o CCNH, pesquisadora colaboradora no Departamento de Física Nuclear da USP também, atua nas áreas de física matemática com ênfase em teoria de campos e teoria de partículas e campos, computação quântica topológica e aplicações matemáticas à física teórica. Pesquisa temas como quantização de sistemas com vínculos, métodos geométricos da física teórica, confinamento de cargas, oscilação de sabores em neutrinos e mecanismos de seesaw. Também investiga a ordem topológica, emaranhamento de partículas e generalizações de modelos de Kitaev voltados à computação quântica. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maria Fernanda, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo Também, bem? estamos aqui de volta para falar mais um pouquinho sobre relatividade. Ô Maria, mas antes a gente sempre começa fazendo aquelas perguntas, né, básicas da sua vida particular, do seu ponto, né? Ô Maria, você uma vez me mencionou até no Ciencion, antes da gente gravar, o amor que você tem pela física, né? Como que foi para você a decisão de fazer física, né? E, principalmente você sendo mulher, teve algum senão? Ser mulher foi um ponto para você na física ou não? Como que foi? Não. A física... Eu sempre gostei da física, mas eu não sabia o nome dela, né? Tipo, eu sempre tive muita vontade de tentar entender como que as coisas funcionavam na natureza, né? Por que o céu é azul, né? Por que a Terra gira? Por que tem dia? Por que tem noite? Da onde vem, sei lá, os raios, os relâmpagos? Eu ficava pensando em várias coisas. E como eu já disse no Ciencion anterior, eu também tinha, de um outro lado, um interesse muito genuíno por tentar entender um pouco melhor as coisas da matemática. Só que para mim, até uma certa altura do campeonato, essas duas coisas elas eram disjuntas, mas uma coisa que eu não entendia muito bem era por que sempre que alguém está falando de coisas, essa coisa científica, essa coisa de planeta, essa coisa toda, de repente tem alguém fazendo umas contas meio, né, aquelas contas que eu sempre quis saber, somando aquelas letrinhas e tal. Uma coisa que chamou a minha atenção foi o caso que eu estava ligando o meu Atari na televisão e vi, por exemplo, um professor explicando, num canal que eu usava para sintonizar ou colocar meu Atari para funcionar, explicando alguma coisa que envolvia o planeta Terra, a Lua, um satélite, um foguete e algum ponto onde esse foguete, esse satélite, ele sentia a mesma força de atração gravitacional da Terra e da Lua. E quando a tela se abriu, que o professor foi explicar, eu falei, nossa, cara, todas aquelas letrinhas somadas estão explicando coisas que eu quero saber. Então, eu passei a falar, nossa, eu vou, por definição, eu vou entender isso um dia. E aí as coisas foram, até que também aconteceu uma coisa curiosa, que no meu ensino médio, eu ficava me perguntando sobre coisas, né, sobre conexões de matemática com a física, e eu encontrei um professor no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, que ele estava estudando ainda, estava na graduação, estava no final da graduação, ele estava se formando em matemática, licenciatura em matemática na USP, e eu comecei a fazer um monte de perguntas para ele, e ele falou, não, fica tranquila que isso tudo que você está pensando faz
faz todo sentido. E como você quer fazer matemática, ele falou que ele também fazia, ele falou isso é um assunto que você vai começar a estudar logo no primeiro ou no segundo ano, conforme você for pegando algumas matérias. E então eu fui lá pro IME, USP, que eu já sabia que eu queria fazer matemática. A matemática foi mais presente, assim, digamos, na minha vida, de alguma forma. Entrei lá, tive os primeiros contatos com a física, vi que realmente eu gostava dela já, apesar de não ter tido tanto contato assim no ensino médio, né, nem no ensino fundamental. Eu vim de escola pública no país aqui a gente sabe como né, não é uma coisa perfeita, carece de algumas informações um pouco melhores para os estudantes, os professores mesmo, eles fazem o melhor que eles podem, mas às vezes também eles têm um conhecimento que não é tão perfeito, então a coisa vai que vai. Então eu entrei nesse curso de licenciatura em matemática, tive os primeiros contatos com uma física, assim, digamos, de verdade, e vi que eu gostava das duas coisas. Então eu fiz a licenciatura, me formei, fiz a graduação em licenciatura, depois eu fui fazer bacharelado em física, como se fosse uma mesma coisa, era uma coisa só pra mim. Eu não sei muito, não prefiro uma à outra, mas por isso que as minhas pesquisas elas ficam mais assentadas em tentar entender as coisas da física com um viés mais matemático e também usar as coisas da física para entender outras da matemática, porque a própria matemática ela foi se desenvolvendo muito com os problemas que a física foi lançando, né? Teve diversas essas áreas que a matemática mesmo criou por causa de alguns problemas que a física falou, a gente precisa resolver, e vice-versa, né? A física também se vale da matemática para se desenvolver, e é uma coisa assim, eu tô nessa. Maravilha, Maria. Vamos então retomar, falar um pouquinho sobre relatividade e principalmente o paradoxo dos gêmeos, logo depois da vinheta do editor. Maria, vamos retomar um pouquinho, falando brevemente para o pessoal sobre a relatividade que a gente comentou em outro programa, contando sobre o que a gente seria se a gente fosse a luz, né? Fala um pouquinho pra gente, a gente chegou a 2 pontos muito importantes da relatividade que vão ser muito importantes pra gente comentar agora sobre os paradoxos, né? O primeiro é a dilatação do tempo e a segunda é a contração do espaço. Fala só um pouquinho pra gente, só para relembrar o estudante da onde vem e o que são essas duas palavrinhas, esses dois termos que eu utilizei aqui. Tá, vou tentar falar de uma maneira bem resumida. Isso. Essa coisa da dilatação do tempo e da contração do espaço, ela veio depois de uma época onde todo mundo, né? Tipo a avó, o bisavô da gente, não, mas uma boa parte da comunidade científica, ela estava muito intrigada com o fato de que a luz começou a passar a ser interpretado como uma forma de onda. Existia um embate muito ferrenho que levou anos e anos e anos, vivo esse embate, sobre a natureza da luz. E ela era uma coisa particulenta, ou seja, alguma coisa que podia ser vista em termos de um feixe de luz, em termos de um feixe de partículas, que estava indo numa direção, ao longo de uma direção, se propagando em algum sentido, ou então em termos ondulatórios. Tinha uma galera que defendia a visão corpuscular, tinha uma outra galera que defendia a visão ondulatória, mas todas essas defesas que essas duas galeras faziam, elas tinham os pontos muito bons, que, né, reforçavam que cada um ali individualmente estava certo, mas também tinham algumas falhas. Em 1800 e pouquinho, 1801, veio uma primeira prova cabal, assim, pelo menos pelo ponto de vista experimental, de que a luz poderia ser vista em termos ondulatórios, que essa prova cabal foi dada pelo Young, que fez um experimento simples, um experimento de fenda dupla, colocou duas fendinhas ali, bem próximas uma da outra, bem fininha, e quando ele colocou um feixe de luz para passar, ele viu que ficou um negócio diferente do esperado, né? Quando a gente abre a janela, deixa a luz entrar, fica na parede do outro lado aquela coisa que lembra até tem a silhueta da janela, mas é um negócio, tipo, a janela é quadrada, vai vir uma marca de sol quadrada na parede. E o que o Young conseguiu mostrar, colocando as fendinhas, aquelas duas fendinhas bem fininhas uma próxima da outra, que quando ele colocava para projetar
projetar a luz do outro lado, ou seja, essas fendinhas eram apenas um obstáculo por onde essa luz passava, não ficava esse borrão que a galera esperava. Ficava um sombreado, ficava claros, escuros, uma coisa muito parecida com que, por exemplo, a gente vê quando a gente brinca na água, com um tanque de água, fica, sei lá, põe uma torneira para gotejar, né, periodicamente, ali gotinha atrás de gotinha, a gente vê que umas ondinhas ficam se formando, ficam umas cristas, né, um alto, um baixo. Se a gente olhar por alguma perspectiva, a gente vê até uns borrõezinhos, uns clarõezinhos, dependendo, e o negócio era muito parecido com o que Young tinha construído, tinha obtido, então o pessoal começou a botar fé. Poxa vida, luz parece ser onda de fato. Alguns anos se passaram, o Maxwell veio desenvolvendo toda a teoria do eletromagnetismo e por alguma coisa ali que ele fez, né, ele elencou algumas equações lá, não vou entrar nesses pormenores, mas ele fez a sua teoria muito bonitinha lá, muito consistente, e entre as coisas, os resultados que ele obteve, as consequências dessa teoria é que depois de umas manipulações algébricas ele chegou em equações de onda para campo elétrico, para campo magnético, e aí explorando um cenário onde não existiam cargas nem correntes, ele viu que essa onda ali que tinha campo elétrico, campo magnético, se movia com a velocidade da luz. Então o pessoal ficou pasmo, inclusive o próprio Maxwell, que falou, como assim? Existe uma coisa com a velocidade da luz que se comporta como uma onda? Aí ligou um ponto no outro, lembrou do Young, o Young já tinha falado que a luz, né, mostrou ali experimentalmente que a luz poderia ser, era razoável interpretar a luz em termos ondulatórios, então o pessoal falou, então faz sentido pensar na luz como uma forma de onda eletromagnética. Só que por mais também bonitinho que parecesse estar, naquela época o pessoal acreditava muito que para que uma onda se propagasse por qualquer lugar, ela precisasse de um meio. E aí o que acontece, né? Porque o Maxwell, nos resultados matemáticos dele, viu que não era necessário um meio. E aí deu um bug na cabeça da galera. Como assim, né? As ondas que a gente conhece precisam de um meio. Mas o resultado do Maxwell não tá falando que tem meio aí. E o próprio Maxwell também acreditava que precisava de um meio. Então deu um pau na cabeça da galera. E a galera precisou, né, ir atrás de alguma explicação. Então, por um lado, existiu uma frente de pessoas que eram mais ligadas a coisa experimental, que foram fazer vários testes experimentais para ver se, né, quando você coloca uma luz, né, para se propagar por aí, é possível detectar um meio por onde ela passa. E por outro lado, as pessoas que eram mais afins da teoria começaram a pensar em um monte de coisa. Um dos experimentos que foram realizados, um dos experimentos cruciais que foram realizados para tentar detectar essa coisa que todo mundo começou a chamar de éter, porque essa ideia do éter já vem de lá de longe, desde os gregos, né? Tudo bem que são diferentes éteres que eles vão sendo explorados. No caso da luz, ele é um éter, assim, digamos, luminífero, né? O meio por onde a luz passa. Fizeram alguns experimentos. O experimento mais importante, o mais famosão, que foi realizado um experimento de Michelson-Morley, que explorou cenários onde a luz era propagada numa direção, a luz era propagada em outra direção, trabalhou com interferômetros e tal, e não sentiu nada. Ou seja, tanto faz você, sei lá, é uma coisa análoga, tanto faz você acender uma lanterna num vagão do trem que vai a trocentos quilômetros por hora e você acender essa lanterninha no chão, longe do trem, deixa o trem ir embora, a velocidade da luz que você consegue medir tanto parado, né, não dentro do trem como dentro do trem é a mesma. É um resultado análogo a isso. Tanto faz, eles ficaram caçando alguma coisa ali para tentar entender alguma pistinha onde estava esse tal de éter, esse meio, e não chegaram a nada, não conseguiram fazer nenhuma identificação. Devido a isso, né, as pessoas começaram a se indagar, cadê o meio, né? Tudo bem que era meio estranho abandonar essa ideia de éter, porque o lance era que todo mundo até então só conhecia ondas que precisavam de um meio material. Existiram alguns desenvolvimentos de algumas teorias. O Lorentz, que era um grande cara
era no cenário do eletromagnetismo, ele fez lá as suas considerações para tentar entender movimentos de eletromagnéticos, alguma coisa, os ingredientes do eletromagnetismo num cenário onde tinha esse tal de éter. E os ingredientes do eletromagnetismo eram elétrons, partículas carregadas, e agora, devido ao resultado do Maxwell, era a luz. Então o Lorentz ficava ali tentando entender uma teoria ali de um éter, tentar entender todas essas coisas, e mesmo assim, para justificar essa coisa de que a luz não varia, né, o seu valor, o módulo ali do seu valor, né, o tamanho da sua velocidade, ele viu que só tinha um jeito de salvar os resultados ali, ou, né, justificar os resultados experimentais, que era propor que esse espaço ia estar se contraindo de algum jeito, né, porque, poxa vida, de acordo com o Galileu, se eu estiver andando andando em algum lugar que eu assumo como está em repouso, eu tenho uma velocidade. Se eu estiver andando, por exemplo, num vagão do trem, eu vou ter a minha velocidade mais a do trem, né? E como que com a luz isso não acontece, né? Se esse éter deve estar por ali. Então, de acordo com o Lorentz, alguma coisa diferente tinha que estar rolando, e ele, dentro da teoria dele, ele assumiu, por algum motivo, que o espaço estava se contraindo. Na verdade, quem deu a sugestão, mais do que sugestão, quem fez a proposta, não foi nem o Lorentz, foi um outro físico chamado Fitzgerald, que propôs, né, o Fitzgerald analisou o experimento, o resultado do experimento pela primeira vez, daí o Lorentz, vendo aquilo, incorporou essa coisa na sua teoria, só que só isso também não estava sendo o suficiente. O que precisava, né, quando você vai, pelo menos, olhar para as equações do eletromagnetismo, para as equações do Maxwell, é que as equações de Maxwell, por exemplo, tinham um problema anterior, que elas também não eram invariantes sobre transformações do Galileu, aquele mesmo que afirmava que se você está parado, ou se você está andando em algum lugar em repouso, você tem uma velocidade, se você está andando em alguma plataforma em movimento, a sua velocidade passa a ser a sua ali que você já tinha em repouso, mais a da coisa que está em movimento. Então essa coisa de lidar com velocidade, de mudar de referencial, seguindo a coisa que o Galileu propôs, não dava certo para o eletromagnetismo. Mas o Lorentz percebeu que se propusesse que o espaço se contraía de algum jeito e que o tempo se dilatasse também por um fator bem específico, as equações de Maxwell, elas mantinham a sua invariância, elas tinham sempre o mesmo jeitão preservado. Então, isso ficou posto. Só que ainda assim, né, de acordo com essa teoria do Lorentz, já que ele acreditava tanto no éter, devia ter um valor verdadeiro das coisas que a gente poderia, né, de repente medir, se a gente fosse capaz de ficar paradinho ali em relação ao éter. E aí, como que faz para medir isso se esse éter não existe, né? Ou se esse éter, se existe, ninguém tá vendo. E aí veio o Einstein, né? O Einstein olhou para a coisa, ele reanalisou todas as coisas que estavam ali postas, e o Einstein fez uma proposta diferente, que foi a seguinte: beleza, a física, você tem que fazer uma física tanto num referencial inercial como num outro referencial inercial, ela tem que ser a mesma. Não interessa onde você tá. Ela tem que ter a mesma, vai ter os mesmos resultados. Então, o Einstein veio com uma proposta de olhar para essa coisa que todo mundo estava querendo entender do seguinte jeito: primeira lei, as leis da física continuam as mesmas independentemente do referencial inercial onde você tá. Tudo bem que, né, tem uma discussãozinha ali com referenciais inerciais, mas a primeira lei é essa, não vamos mexer nessa, até mesmo porque diversas outras teorias também se apoiam nisso, inclusive a própria teoria, a própria formulação da mecânica newtoniana também tem isso, né, já que ele fala de referenciais inerciais, segunda lei do Newton vem para definir força, e essa força também, se a gente fizer continha ali, a gente vai ver que esse jeitão ali da força m vezes a, ou mesmo como sendo em termos de uma variação de momento, da quantidade de movimento, ela sempre tem a mesma cara em todos os referenciais inerciais. Então o Einstein não mexeu nisso, falou, vamos com isso, que isso é física, isso vai dar bom. Mas ele veio com uma segunda lei, um segundo postulado, que foi o seguinte: a luz vai ter sempre o mesmo valor do seu módulo em qualquer um desses referenciais. E isso era absolutamente condizente com os experimentos que foram, o resultado dos experimentos. Então, para o Einstein, enquanto a galera estava ali querendo, né, fazer um treco ali em cima de um éter,
assumindo a existência de um éter, acreditando na existência de um éter, o Einstein falou, vamos deixar esse éter de lado. O que ele fala ali é falar que, quando ele lida com essa coisa da velocidade, falar que o éter não existe. Não, ele não está nem questionando isso. Ele falou, deixa o éter quieto. Vamos só com a velocidade da luz é a mesma que todos os referenciais inerciais. E vamos ver onde que isso vai dar. E ele viu que toda aquela estrutura que o Lorentz tinha feito, pensando no éter, se encaixava como uma luva nesse novo cenário, onde não era mais necessário de ficar acreditando no éter, ou seja, cada um com as suas crenças, mas vamos deixar esse éter de lado. E todas essas coisas, essas fórmulas que o Lorentz obteve de contração do espaço, datação do tempo, elas foram encaixadas pela perspectiva de que isso é uma coisa que são resultados relacionados a dois referenciais inerciais. Ou seja, se a gente tiver paradinho, né, um referencial que a gente assume que não está se movimentando, um referencial inercial, não tem força agindo sobre ele, e de repente a gente vê um movimento passando pela gente, assim, sei lá, onde a gente idealiza, poxa, né, igual, sei lá, uma navinha, assim, ou um trem que está se movendo com uma velocidade constante, ou seja, existe todo um universinho de coisas lá dentro desse trem, e está passando pela gente com velocidade constante. Quando a gente tá aqui, no nosso cantinho, né, fala, poxa, eu queria entender, né, a gente não tem muito o que fazer da vida, eu queria entender como que são os comprimentos dentro daquele trem, como que é que o tempo passa dentro daquele trem. Só que a gente não tá lá. A gente tem instrumentos aqui que a gente tenta ver alguma coisa se a gente entende o que tá lá. E quando a gente pega a nossa reguinha aqui, nosso referencial, e o nosso reloginho aqui no nosso referencial e tenta ver o que está acontecendo lá, a gente acaba percebendo que faz sentido a gente acreditar, botar fé que o espaço lá está menorzinho de algum jeito, está se contraindo na direção onde esse trem está se movimentando e o tempo também está dilatando, está passando mais devagar de alguma maneira. Só que como a gente também, né, por que a gente vai se colocar numa posição privilegiada? Por mais que a gente é meio tentador fazer isso, mas a gente podia de repente pensar, e se outra pessoa naquele trem também tivesse olhando pra gente aqui fora e pensar se tivesse o mesmo desejo? Lá dentro do trem, a pessoa tá parada lá naquele trem. Então, para ela, aquele referencial é o de repouso dela. Quando ela olha pela janelinha do trem, ela tá vendo a gente se movimentar. Então, para ela, é a gente que tá de alguma maneira se movimentando. E o que ela vê lá, isso é muito, muito legal, muito doido, né? No primeiro momento de se ver. E o que ela vê lá é que, com o reloginho dela lá, com a reguinha dela lá, é que o nosso espaço aqui está se contraindo pelo ponto de vista dela e o nosso relógio aqui também está dilatando pelo ponto de vista dela, e isso é muito doido. Então foi isso que esse novo jeito de olhar para as coisas que o Maxwell resolveu fazer, que ele conseguiu construir uma nova teoria, né? Colocou em novos moldes e ficou conhecido como, depois de algum tempo, ficou conhecido como teoria da relatividade, mas como num primeiro momento, para a galera que já estava consciente dos trabalhos que o Lorentz estava fazendo, viu encaixar como uma luva as coisas do Lorentz nessa nova proposta do Einstein, inicialmente essa teoria ficou conhecida como teoria de Einstein-Lorentz. E depois passou o nome de relatividade restrita, ficou mais popularmente conhecida como relatividade restrita, porque o Einstein acabou desenvolvendo anos depois uma teoria da relatividade um pouco mais geral, né? Onde fatores que envolviam a gravidade e tal foram incorporados. Então a relatividade, essa Einstein-Lorentz inicial, que não incorporava nada de gravidade, né, por ser uma coisa mais restrita, ficou conhecida como relatividade restrita. Maravilha. Ô Maria, você já falou um pouquinho pra gente sobre as comprovações, né? Você falou sobre o GPS no nosso encontro no outro programa e falou um pouquinho sobre os relógios atômicos rodando de maneira diferente. Então existe comprovação dessa teoria. Mas existe uma outra também que você tinha comentado fora do ar comigo, sobre os muons, né? Você poderia falar um pouquinho dessa comprovação da teoria da relatividade para essas partículas que tem um nome muito legal e são muito ligados ao Brasil, né? Os muons, eu acho que foi o que o César Lattes quase ganhou o Nobel, né? Foi, acho que foi esse mesmo, né? Então, os muons, né?
eles são partículas que são muito instáveis. Eles têm um tempo de vida curtíssimo. E uma das formas de produção desses muons é com raios cósmicos incidindo sobre a atmosfera, né? Vem esses raios, batem ali e produzem esses muons. Só que, cara, quando você produz esses muons, né? Você bate o negócio ali e produz esses muons para dentro da atmosfera, você fica na expectativa, pô, será que vai, né, chegar algum muon aqui? Só que o tempo de vida desses caras é extremamente curto, é muito, muito, muito curto. Então, em um cenário, assim, digamos, clássico, né, onde valesse essa coisa Galileu, Newton, tava tudo de boas, ninguém esperaria chegar esses muons aqui sei lá, no chão, né? Só que quando a gente faz alguns experimentos para tentar detectar, porque físico de partículas adora fazer isso, ele faz, né, toda uma estrutura, ele pensa lá em colocar os detectores para ver o negócio ali e tal. O próprio NHC é cheio disso. Percebeu que estava chegando o muon dessa produção que estava rolando aí, dessa incidência de raios cósmicos na atmosfera. E aí, o que acontece? Ué, como se esse muon tem um tempinho extremamente ridículo, ou seja, tão ridículo que não daria tempo dele atravessar a atmosfera inteira até chegar no chão, como que faz para ele? O que explica que esse cara tá chegando? E o que explica é, por exemplo, o fato de que esse muon tá vindo com uma velocidade tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que para ele funciona essa coisa da relatividade restrita, pelo menos. Então, ele tá vivendo um cenário onde para ele, de fato, esse tempo tá passando mais devagar e esse espaço tá um pouquinho mais curto, então ele chega. Então, essa é uma das grandes provas que a relatividade restrita, pelo menos a restrita, já tá valendo. E, aliás, também eu acabei me lembrando de um outro exemplo, que as pessoas às vezes nem se ligam nisso, mas, por exemplo, a própria Terra, se a gente fizer um estudo das camadas mais internas, da idade mais interna das coisas que tem dentro da Terra, e for subindo, né, para coisas mais externas, a gente percebe que tem uma diferença ali de anos da formação. Então, por quê, né? Porque você tem uma diferença de velocidade. Você tem primeiro a massa da Terra que entra nessa jogada, ou seja, tem um campo gravitacional rolando ali, e tem também o fato de que a Terra é uma coisa que gira, né? Então, tem todos esses fatores que influenciam e que a gente consegue medir diferenças, inclusive, de tempo. Se a gente, por exemplo, pensar em colocar relógios atômicos, existem relógios hoje muito precisos, relógios atômicos óticos, quer dizer, você vai colocando em diferentes estratos da atmosfera e você vai vendo que existe de fato o tempo passa diferentemente para esses relógios, se a gente coloca eles em órbita, por exemplo. Então vale a pena andar rápido na vida, né? Todo mundo pergunta por que eu tô andando tão rápido. Vale a pena andar rápido na vida. Vale a pena andar rápido. Ô Maria, mas o paradoxo, que eu queria entender por que é um paradoxo primeiro, né? É que a gente vai falar no programa aqui hoje, né? É o paradoxo dos gêmeos. Você podia contar pra gente em poucas palavras qual que é esse paradoxo? O que é? Qual que é o fenômeno? Conta pro pessoal assim, só pro pessoal entender primeiro o problema. Tá, então vamos pensar no seguinte. Por que as pessoas começaram a pensar nessa coisa dos gêmeos? Porque diante dos resultados obtidos por essa teoria do Einstein-Lorentz, essa coisa restrita, chegou num cenário que era esse. Imagina que existam duas pessoas querendo medir alguma coisa ou entender como o tempo passa e estão em duas situações diferentes, em dois ambientes diferentes, né? Mas são dois ambientes que a gente vai assumir que podem ser classificados como referenciais inerciais. O que eu quero dizer com referenciais inerciais? Imagina que você está, sei lá, só para ficar fácil de entender, numa plataforma ou
num objeto que até pode se mover, mas por enquanto pensa que não está se movendo. Pensa, por exemplo, em você. Você está numa plataforma ali paradinho, quietinho, tá? Não existe força, nada que está fazendo você se mover, não existe nenhuma força que está fazendo com que o chão onde você está apoiado se mova. Imagina isso que você está lá quietinho. É uma coisa muito ultra idealizada, né? Afinal de contas, se a gente pensar no próprio movimento da Terra, a gente sabe que a gente está rodando com a Terra, ou seja, é tudo muito idealizado. Mas pensa por algum motivo que vale isso e você está ali quietinho nesse seu chamado referencial inercial. Só que pensa que não é só você que existe nesse ambiente. Existe uma outra pessoa que está em uma outra situação muito parecida com a sua, um pouco afastada de você, que também está num outro referencial inercial dela lá. Ou seja, ela não está sentindo força nenhuma nesse ambiente, ela está parada numa plataforma e a plataforma está lá, não está sofrendo com ação de forças, tá? Só que falar de coisas inerciais não significa, por exemplo, falar que essas coisas estão paradas, tá? Essa coisa de referencial inercial, tá? É só uma maneira de falar, ó, se a coisa está se mexendo com uma certa velocidade, essa velocidade vai ser constante. Nada vai fazer com que essa velocidade se altere. Nada vai fazer com que esse movimento se altere. Então, baseado nisso, pensa que você está num referencial inercial, mas que você está vendo essa outra pessoa e que você está acreditando que ela está no outro referencial inercial se movendo com uma velocidade constante. Ela está passando por você, ela está passando perto de você e está indo embora, mas está sim, ela está no referencialzinho inercial dela lá, paradinha, mas você vê ela indo embora. Por outro lado, se você parar de se dar protagonismo e pensar no que está acontecendo, o que essa pessoa está vendo lá do ponto de vista dela, ela vai estar vendo uma situação exatamente análoga, exatamente simétrica que você viu. Ou seja, ela vai estar se vendo como uma pessoa paradinha numa situação onde não existem forças agindo, vai estar vendo você numa situação também ali paradinha, numa situação onde não existem forças se agindo, mas do mesmo jeito que a gente vê ela indo embora com uma velocidade constante, ela que está parada, na cabeça dela ela está lá parada, ela está vendo a gente ir embora com uma velocidade constante, do mesmo jeito que simetricamente é o que a gente estava vendo. Ou seja, imagina que a gente é capaz de identificar essa pessoa se afastando da gente, né, traçar uma linha entre eu, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas, o Pedro é outra pessoa que está indo, né? Então eu traço uma linha onde existe eu e o Pedro e eu estou vendo que ele está se afastando de mim por aquela linha, por exemplo. O Pedro está vendo a mesma situação, só que enquanto eu vou para um lado dessa linha, ele vai para o lado oposto, mas a gente está se afastando ao longo dessa linha com a mesma velocidade em módulo, um indo para um lado, um indo para o outro. Então, diante desse cenário, e principalmente diante de um cenário que o Einstein e o Lorentz trouxeram ali para essa coisa que ficou conhecida como relatividade restrita, existe essa questão do espaço está se contraindo e o tempo está se dilatando. Então as pessoas começaram a pensar o seguinte: poxa, e se existirem duas pessoas idênticas, né? Absolutamente idênticas, que seriam esses gêmeos, né? A gente sabe que gêmeo univitelino talvez não é tão idêntico, às vezes tem uma pintinha ali, outra lá, o DNA é o mesmo e tal, mas enfim, vamos assumir que existem duas pessoas absolutamente idênticas. E nessa situação, ou seja, onde uma está se afastando da outra, né, com uma velocidade constante, fica a pergunta: será que a gente vai entender, será que de fato essa coisa do tempo passar mais devagar para uma delas dá para ser medido? Ou seja, será que o que acontece se a gente manda um gêmeo embora e depois ele volta, será que ele vai estar mais velho mesmo ou vai estar mais novo? O que vai estar acontecendo? Então, esse é o paradoxo dos gêmeos, porque a resposta para esse experimento, se ele for realizado, é sim. Quando você mandar um gêmeo embora, ele vai, e ele volta, ele vai voltar um pouquinho mais novo do que o que ficou. Só que, de acordo com as fórmulas, a matemática construída pelo Einstein, pelo Lorentz, para dar suporte à teoria da relatividade, tanto, por exemplo, eu vendo o Pedro se afastando, vamos supor que a gente é gêmeo, tá, Pedro? A gente é gêmeo, a gente é igualzinho, né? Assim.
Não, a gente tem 2 pernas, 2 braços, um cabelinho pro lado, é isso O aí. cabelo até parece igual. Então, vamos fazer um experimento dos gêmeos da gente. Vamos sim. Então, Mas eu por quero, exemplo, eu tô aqui... Eu quero viajar. Eu vou pegar minha nave espacial e eu vou viajar. Tá bom. Você vai ficar aqui. Depois você me conta como você... Tá bom, mas depois você me conta como você vai adquirir essa nave, tá? Tá? Prestações, Você vai construir a em nave? prestações. É. A gente pode financiar. Você não tá sabendo? Casas Bahia talvez tenha. É verdade. Vamos pensar. Vamos pensar aí. Então, vamos supor que eu fico aqui. Pedro já tá falando que vai. Eu vou. Vai. Eu prefiro ir a ficar. Eu sempre sou assim. Eu prefiro ir a ficar. Tá. Então o Pedro vai. Então, quando o Pedro voltar, a gente vai olhar pra cara do Pedro, vai olhar pra mim e vai falar: nossa, Pedro, como você está mais jovem. E não foi Botox. Você ficou mais jovem. Não foi Botox. Não foi Botox, né? Foi uma tecnologia avançadíssima. Não, nada disso. Então esse é um fato. Pedro vai voltar mais jovem. Só que de acordo com a teoria da relatividade restrita, tanto faz o referencial. Tanto, ou seja, eu aqui, olhando pro Pedro indo, eu vou estar percebendo que o Pedro tá mais jovem. O tempo lá pro Pedro pra mim, tá passando mais devagar. Tá mais dilatado. Pra você eu fui embora. Então, pra mim você foi embora. Exatamente. Só que o Pedro, quando olha da janelinha da nave dele lá, ele tá parado na nave dele. Exato. Então ele tá vendo eu me afastando, né? Então é como se eu tivesse indo embora também pro Pedro de algum contexto maluco. Não, é normal. Eu tô me afastando do Pedro, é normal. Mas o Pedro, todo mundo tem ele isso. Todo mundo tem isso aqui todo em São mundo Paulo. tem isso. Não, aqui em São Paulo você fica na plataforma e passa o metrô, né? Passa o metrô. Passa, e o metrô, às vezes, tá numa velocidade constante, né? Sim. E às vezes você chega correndo pra pegar o metrô e o metrô tá indo embora, né? Tá indo embora. Pra quem tá no metrô, a plataforma tá indo embora, né? Fala, tchau, plataforma. Verdade. Tchau, plataforma. Eu dou tchauzinho pra plataforma, as pessoas acham estranho. Mas eu dou tchauzinho pra plataforma. Imagina. Então, Imagina a raiva que as pessoas têm da Maria Fernanda dando tchau pra plataforma e o pessoal chegando correndo pra pegar o metrô. Principalmente pra quem ficou com a porta, né? Principalmente pra quem ficou, né? E aqui em São Paulo, pro pessoal só saber, no metrô você, no trem, a primeira vez que eu cheguei aqui em Santo André, eu não queria descer na estação Prefeito Saladino, eu queria descer na estação Celso Daniel, mas eu não tive opção. As pessoas queriam descer na plataforma Saladino, e por conta disso, eu fui levado embora, né? Eu fui levado pra fora do metrô, né? Então, primeiro você não desceu, André, te desceram, né? Me desceram na plataforma te desceram. Saladino. Né? Então, pro pessoal que não conhece São Paulo, é uma loucura. Mas então você tava contando que se pelo andar da carruagem, se eu for viajar aí com uma velocidade muito alta, pessoal, não é uma velocidadezinha baixinha não, porque o efeito depende da velocidade. Não é baixinha não. Aí eu vou voltar e eu vou ter envelhecido muito pouco e você pode estar até morta, né? Pode ter envelhecido tanto. O planeta nem pode estar aqui. Você vai ver meus ossinhos, Exatamente, também tem esse perigo, é verdade. Eu vi isso em alguns filmes, tem alguns filmes que o pessoal faz exatamente isso. Mas só que tem o paradoxo pra você, eu tô indo embora. Então eu estou numa velocidade maior. Mas pra mim, a Terra está numa velocidade maior. Então por que... Exatamente. Como resolve esse problema? E você lá na sua navinha, você também, se olhar pra cá, você vai estar vendo o tempo passar mais devagar, né? Então, né? E aí? Então isso diante da relatividade restrita, no cenário da relatividade restrita, isso é um paradoxo, porque, né, você tem uma teoria que te fala uma coisa, e se o negócio é simétrico, quando você, Pedro, voltasse, não devia estar mais velho ou mais novo, tá tudo igual. Já que a coisa rolou simetricamente. Será que existem Só que o experimento... referenciais mais tá que outros? Não. E aí o lance é o seguinte, esse paradoxo ele existe na relatividade restrita porque, na verdade ele nem é um paradoxo. Olha tá? Só. Ele é um paradoxo para a relatividade restrita, porque a relatividade restrita ela é apoiada nessa coisa de referenciais, de descrever coisas que cumprem movimentos que podem ser vistos como inerciais. E então você, Pedro, olha só, para você voltar, cara, você tem que fazer alguma coisa diferente, né? Porque você estava indo se afastando. Se você voltar, você vai ter que dar uma freada na sua nave, você vai ter que passar a fazer algum contorno, você vai ter que mudar, você vai ter que ficar à mercê de alguma força que vai te forçar a voltar. Então o segredo isso é relatividade. É essa aceleração, para ir e para voltar, você tem que acelerar, né? Exatamente. E para você ir, você
já tá tendo uma aceleradinha, né? Você Uma- tava paradinho aqui, né? Aceleradona, Você né? pulou na nave, não sei, né? Aceleradona, né? Não, você não pulou. Se foi uma Mesmo que aceleradona. eu pular, vou ter que acelerar, porque botei o meu Você vai ter pezinho que. lá. Suas perninhas tem que ser bem fortes. Não sei se você tá podendo, não. Não, nunca pule no metrô, ele em movimento, pessoal. Vocês sabem? Nunca pule de um carro em movimento também, né? Todo mundo sabe que dói, vai doer bastante. Dói. Então, o segredo para resolver esse paradoxo é a aceleração, então. Existe uma aceleração que quebra essa simetria. Então, você tava indo. Por que você tá voltando agora? Relatividade restrita só tá lidando com você indo. Então, tudo bem que você pode pensar, mas eu fui com uma velocidade constante até um certo trecho. Eu fiz até uma voltinha lá, mas depois eu voltei com uma velocidade constante até um certo trecho. Beleza. Enquanto a coisa tava valendo essa coisa inercial, né, essa constância toda, e quando a gente fala constância, a gente tá falando não só do módulo da velocidade, a gente tá falando da direção, do sentido, né? Então constância é um negócio mais forte, não é só ter o mesmo valorzinho lá. Você pode, por exemplo, fazer um experimento de botar uma bolinha presa numa corda e fazer ela ficar girando. Você pode até fazer essa bolinha ficar girando ali com uma velocidade constante, ali no trajeto circular. Mas o fato de você estar com a cordinha presa ali, ela está sendo forçada a manter aquele movimento. Então, não é bem constante. O módulo da velocidade ali está constante, mas direção e sentido não está. Então, esse cenário que a gente pode até falar, poxa, mas o Pedro foi tão bem comportadinho, ele se afastou da gente tão legal assim, foi com uma velocidade constante. Tudo bem que ele deu uma viradinha, mas depois ele também veio tão comportadinho com a velocidade constante até chegar aqui. Por que não estaria valendo o lance da relatividade restrita? Ela tá valendo nesses trechos onde é possível afirmar que a coisa tá constante, mas devido a essa viradinha que ele deu aí, essa pirueta que ele fez para voltar, ali não vale mais relatividade restrita, ali vale até uma relatividade geral, vale uma relatividade geral sim, e na relatividade geral existem coisas mais gerais que, por levar em conta questões de massa, aceleração, né, raio de órbita, etc, proximidade do ponto que você está fazendo a curva, tudo isso aí é levado em conta, e isso sim mostra pra gente que existe de fato um efeito de dilatação do tempo condicionado a essas outras presenças de massa, de força, etc e tal. Então, a coisa que justifica... Fala. Não, mas imagina que eu seja uma pessoa muito esperta, né? Eu estou indo embora, estou com velocidade constante. Eu passei, só dei uma passadinha aqui pela Terra. Na verdade, eu já vim de outros planetas há muito tempo, já eu tô andando em velocidade constante, tô passando aqui. Mas... Tipo, você é um meteoro. Assim. Eu sou um meteoro com uma velocidade constante. Mas, e daí eu sei que você gosta muito de fofoca, né? E existe a Maria Fernanda TV. Então eu tô andando a 20% da velocidade da luz. Sou uma pessoa que já tô... Mas aí eu falo pra você, Maria, eu vou passar aí pela Terra, na hora que eu passar, você fica me mandando a sua vida numa onda eletromagnética de TV. Então você vai se filmando. Então eu vou vendo imagens suas. Tô vendo imagens suas da Terra. O que eu veria? Eu veria você envelhecendo rápido? Ou não, né? Eu veria você envelhecendo devagarinho. E eu tô assistindo você na TV da minha nave. Você tá vindo com velocidade constante? Tô vindo com velocidade constante da minha navezinha. E você começa a transmitir uma onda de eletromagnética com suas imagens, né? Você anda com uma câmera na sua cara e te filmando. Um Big Brother. Isso, um Big Brother lá. E eu tô lá na minha nave, vou sentar, vou dar uma assistida na Maria Fernanda TV aqui. A fofoca da Maria Fernanda. O que eu viria? Eu viria você envelhecendo mais rápido? Ou não, mais devagar, porque vai chegando mais lento? O que eu viria? Se você pensar pelo ponto de vista da relatividade restrita, você tá parado no seu referencial. Eu que tô chegando, né? Isso. Então, se eu tô chegando, se eu tô vindo, eu tô em essa velocidade, você tá vindo que o meu espaço tá se contraindo, meu tempo tá dilatado. Então eu veria você envelhecendo rápido. Você vai ver meu tempo dilatado ali. E eu também vou estar vendo você. Exato. Assim. É simétrico. A relatividade restrita é coisa simétrica. Então eu não veria você falando. Eu poderia me comunicar com você, falar, tipo assim, a gente tá se comunicando. Apesar que a gente tá no mesmo prédio, né? Alguns andares, né? Assim, a Maria Fernanda. Um dia que a gente vai falar de relatividade geral, mas a Maria Fernanda, o tempo pra ela passa diferente pra mim, porque eu tô no segundo andar, ela tá no 10º, né? Mas se a gente tivesse se comunicando, não viria nada então. A gente estaria se comunicando tranquilamente. Porque também tem o lance que essa comunicação também dependeria da velocidade da luz, né? Exato. Porque tem a velocidade da luz, tem um tempo finito, né? Ela é uma coisa, a quantidade finita,
Ou seja, ela varre uma certa quantidade de espaço, uma certa quantidade de tempo, então demora um negocinho assim. A própria luz que a gente vê, por exemplo, do sol, né, que chega aqui quando a gente abre a janela e vê aquele sol nascendo, né, aquele primeiro raio solar que chega aqui, ele já tá viajando, né? Ele já tá viajando. Em São Paulo é meio complicado, passa, né? Tem que passar. Tem, além dos prédios, tem a poluição, né? Tem um negócio estranho aí no meio do caminho. Sim. Tem umas nuvens também, que também estraga muita coisa. Sempre tá meio, né, nublado, meio chuva. Enfim. Mas aquela luzinha, aquele negocinho ali que chega, aquele primeirinho lá, saiu do sol faz tempo. Saiu do sol o quê? Uns 8 minutos. Viajando até você. Então, olha só. A luz do sol sai 8 minutos. Tem que valorizar. Tem que sair de vez em quando Então pra tomar a eu viria luzinha sempre o do seu sol, né? passado, né? Então vai chegando atrasado. Exatamente. E você não tava envelhecendo mais rápido, porque tô vendo sempre o seu passado. Exatamente. Mas você tá... Exatamente. É... Talvez, dependendo de onde você estiver, você nem tá vendo eu, né? Pode ser que, de repente, alguém lá longe no sistema, fora do sistema solar, tá olhando pra Terra, tá vendo, sei lá, tá vendo dinossauro, né? Enfim, é essa imagem que tá levando até lá. Então, não existe eu. Pode ser que você não conheça, né? Enfim, você é um gêmeo, enfim. É isso aí, você é um gêmeo sozinho. A gente olha pro passado, né? Olhar pro céu, olhar pro passado, A gente olha pro passado. E ver aí. Então, mano, bacana. Então, a aceleração, ela resolve, ou pelo menos tenta resolver um pouco sobre... parece aquelas coisas, né? Você resolve um problema comentando que o seu enunciado tem um problema, né? Então, né? Aquelas coisas, né? Imagine que não imagine. Você já está errado porque a pessoa vai ter que parar e descer na Terra, né? Muito obrigado, Maria Fernanda, por mais esse programa sobre o paradoxo dos gêmeos, né? Um paradoxo que não é assim tão paradoxo, porque, né, já foi anunciado um pouco diferente. Ô Maria, deixa então uma mensagem pro pessoal que escutou você, que vai te ouvir em muitos outros programas. Agora o próximo que a gente vai gravar provavelmente ou é relatividade geral, que é muito complicado, ou, quem sabe, sobre computadores quânticos, que o pessoal agora tá tentando fazer uma propaganda doida. Deixa uma mensagem pro pessoal. Pode ser. A mensagem que eu vou deixar pro pessoal, por mais que você tenha gostado, né, por mais que vocês tenham gostado dessa coisa, né, o tema do nosso bate-papo de hoje foi o paradoxo dos gêmeos, né, por mais que vocês, de repente, sejam antenados na ciência e queiram, né, investir nessa coisa de tentar entender melhor a relatividade, fazer alguns experimentos, não faz isso com o seu irmãozinho gêmeo, caso você tiver, não, tá? Porque... fica aí com ele, tá? Não tenta mandar ele pro espaço aí numa nave, não, pra ver se ele vai envelhecer, mas, né, ou vai vir mais novo, porque, né, primeiro que, né, poxa vida, pode ser que quando ele voltar, você já não esteja mais presente, e ele vai voltar mais novo que você também, tá? Então, acho melhor você ficar aí com ele brincando, ou então, né, enchendo o saco dele, enfim, deixa quieto. Então essa é a mensagem muito profunda de hoje, tá, relacionada aos gêmeos, que eu deixo pro pessoal. Eu deixaria corra, porque quanto mais rápido você andar, mais o tempo vai... Ah, isso é verdade. Pense alto, né? Pense alto e né? Corra, né? Porque daí o tempo passa mais devagar. Pessoal, muito obrigado, Maria, muito obrigado a você que está escutando o Ciencion. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, dá sempre um play, manda o seu amigo, seu irmão gêmeo, passa pro seu irmão gêmeo. Quem tem irmão gêmeo, comenta aqui. Não esquece de comentar, dar like e tudo. Manda pro seu irmão gêmeo, pede pra ele, escreve, manda aqui no próprio Spotify. Avisa aí, ó, eu tenho um irmão gêmeo, não sei o que, e ele parece mais novo, mais velho que eu, não sei. E a gente sempre tá aqui na primeira e na terceira sexta-feira do mês. A gente tem o Fóton também, que tá sempre passando por aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Falei tchau pra Maria Fernanda, agora eu vou falar tchau pra mim. Tchau, Pedro, até mais. Tchau.
Este programa foi editado por André Luiz.